Olá! Esperando aqui iniciar. Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Vozes das Nossas Cabeças, onde eu, Joana Lustosa, com André Lustosa e Germano Lustosa, falamos sobre coisas que passam nas nossas cabeças. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, que é a esposa troféu. Né? A gente começou a discussão mais acalorada, inclusive antes da gravação, porque tem a questão financeira, a questão de direitos, a questão legal, e a questão também com relação ao feminismo, que a gente ficou debatendo um pouquinho. A primeira coisa é definir o que é a esposa do troféu. A Andrea começou definindo e a gente chegou à conclusão que talvez a Germana tenha sido esposa do troféu durante o casamento com o meu pai. Então, você quer trazer a definição, Então, a Andréia? Dona Isabel tem várias definições. Uma delas é já bonita, mais nova, que cuida do corpo, vive vestida de grifes e marcas da cabeça aos pés, faz todos os procedimentos estéticos que você possa imaginar, geralmente mais nova, casada com um homem muito mais rico, com uma situação financeira muito boa. Então, e com a diferença de idade, existe aí uma diferença de idade. Isso é muito relativo porque você pode ter esposa troféu da mesma idade que o marido, mais nova, até às vezes mais velha, isso não faz, mas geralmente a gente vê meninas mais novas. Não necessariamente é só essa visão, porque geralmente quando você pensa nesse tipo de mulher, a gente pensa como? Geralmente esposa de cantor sertanejo, né? Que é aquela mulher que não trabalha, vive de grife de pés à cabeça e tudo mais. Mas a gente também tem outras definições dizendo que aí já é um outro movimento, que aí tem um nome em inglês, dizendo que são aquelas mulheres que elas são sustentadas pelos maridos, o marido banca todas as despesas de casa, tudo, não necessariamente tem essa diferença de idade, mas elas não fazem nada. Não quer dizer que ela vai ser a dona de casa que faz tudo e o marido só chega e vai ser servido como era lá na década de 50, 60. Não. Às vezes, principalmente quando no exterior, né, Estados Unidos, outros países europeus, você tem assim divisão igual de tarefas dentro de casa, você tem tudo isso, mas a despesa fica por conta do homem. Pode ser, aí não tem muita diferença. Então, assim, temos várias opiniões. Assim, a definição que eu conheço, ela tem a ver. A gente tem que separar a tradwife da esposa troféu, né? A tradwife é a esposa tradicional, que vai cuidar da casa, que vai cuidar da família, que vai trabalhar em casa. O marido vai prover, vai sustentar a casa. E a esposa troféu é aquela que ela não vai trabalhar em casa, que ela vai só ser bonita. Ela vai só aparecer junto com o marido. Ela não vai fazer outras tarefas domésticas. Essa é dessa forma que eu identifico a diferença entre essas duas, né? Que é a esposa tradicional e a esposa troféu. Basicamente, né? E é claro, né? São temas muito polêmicos, com várias definições diferentes. Então a gente consegue perceber várias delas, né? E é super interessante, né? Porque a esposa troféu, na verdade, qual é o valor que ela tem para aquele homem, né? É ser bonita. Então faz sentido ela tá de grife da cabeça aos pés, ela tá sempre malhando, sempre preocupada, né? E o que vocês acham sobre isso? Legalmente, como é que é isso, irmão? Então, geralmente as pessoas hoje casam, principalmente se consultar um advogado, por favor, consultem um, separação total de bens e com toda uma definição. Só que essa mulher que fica em casa, mesmo que ela assim, ela só vive para isso, para aquilo outro e tudo mais. Quando você faz um contrato pré-nupcial amarrado, geralmente pessoas, homens que têm dinheiro, eles vão fazer esse contrato pré-nupcial amarrado, já está definida a pensão que ela vai receber se acabar, quanto é o valor de. Às vezes você faz um valor por ano de casado, já tem tudo isso definido, se vai ser uma pensão vitalícia, se vai ser uma pensão legalmente, a gente Posso também. fazer um comentário sobre isso? Rapidinho. Tem uma pessoa que eu conheço, né? Que dentro do contrato pré-nupcial deles, ele se comprometeu a dar um apartamento de presente por ano de casado para ela. Então, eles casaram, ela é meio que uma esposa troféu, mas todo ano ele passava um apartamento pro nome dela
para garantir, né, a estabilidade financeira dela, caso eles se separassem ou caso ele viesse a falecer, né, por todas as questões legais ali, né? Tenho Então duas, tem que ficar atento. eu tenho duas ex-clientes que foi exatamente isso. Uma era união estável e a outra foi casamento. E elas sempre tiveram, era sempre um imóvel. Aí tinham mais ou menos o valor do imóvel e, assim, uma ficou casada há quase 30 anos. A outra ficou casada menos tempo, mas tem uma boa relação. Eles não terminaram de uma forma amigável, então tem uma boa relação e tem filhos, então é tudo tranquilo. Mas aí a gente voltando lá. Aí o que a gente tinha antes? A nossa legislação brasileira, né, e a jurisprudência dos tribunais, eles tinham, por exemplo, para a mulher que ficava em casa, para a dona de casa. A dona de casa que ficou em casa, que era casada com separação total de bens, isso aqui, primeiro que a gente passou a ter uma idade mínima para dar pensão. Né? Assim, se a pessoa tem mais até tantos anos, ela pode voltar a trabalhar. O tribunal entendeu que 50 anos você pode voltar a trabalhar. Então, você recebia pensão só um período se recebesse 50. Porque eles 50, eles observam a lei da aposentadoria para pensar na idade que você pode se aposentar. Nossa, mas se reestabelecer no mercado profissional depois de Pois é, mas 30 aí anos sem trabalhar, é uma loucura. calma. Vamos por calma. Então a gente tinha assim. Então a mulher que ficou dentro de casa, não trabalhou, separou depois de 20, 30 anos, separou, não tinha direito a nada. Saiu com a mão na frente, porque o tribunal entendia que foi a escolha dela, ela não tem direito a nada. Aí, só que houve uma evolução do pensamento e do reconhecimento do trabalho feminino e dos direitos femininos. Hoje a gente tem também um protocolo de gênero, onde você vai fazer o julgamento dos processos dentro da perspectiva de gênero. Olha só a diferença. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem um protocolo para julgamentos sobre a perspectiva de gênero. Então já mudou. E aí no ano de 2023, você teve o Enem que trouxe como redação, tema de redação, o trabalho invisível das mulheres, o trabalho de cuidado invisível das mulheres. E aí quando você pega aquela mulher que trabalha fora, ela tem tripla jornada. Mas aquela que também fica dentro de casa, dona de casa, tem muito trabalho, gente. Administrar a casa. Você né? Não tem fim. Ela só administra, mas você vai administrar a casa, empregado, marido, filho, cachorro, papagaio, periquito, dá trabalho. E cansa, estressa, não vem me dizer que não dá. Dá trabalho. Mas então, assim, aí você ouve. Então, hoje a gente já tem uma pensão que aquela mulher vai ter, dependendo da idade, você consegue que ela seja vitalícia, e dependendo da idade, você consegue que ela seja até um período para que ela possa voltar a se reinserir no mercado de trabalho. Tudo vai ser. Por quê? Porque hoje, principalmente com essa questão de julgamento sobre perspectiva de gênero, você consegue entender que aquele homem conseguiu aquele patrimônio, conseguiu o nome dele no trabalho, tudo, porque aquela mulher ficou em casa. Ela podia estar só com as pernas para cima, mas alguém ficava com o filho dele, porque para ele trabalhar 24 horas por dia, 12, 14 horas por dia, para estar lá fora se aparecendo e se fazendo, né, fazendo seu nome, fazendo sua carreira, fazendo sua empresa, alguém ficou com seus filhos. Alguém lavou roupa, alguém fez comida, alguém teve não precisa, é o que eu estou falando, você não precisa estar fazendo isso. Você só precisa coordenar quem vai fazer isso. Uhum. Então, aí você hoje entende, tem uma diferenciação, então se entende que essa mulher, por exemplo, tem direitos, alimentos compensatórios. Então, ela vai ter sim direito, e há também uma revisão sobre essa separação de bens. Porque ele conseguiu, porque ela ficou em casa. Ela não dava, ela dava menos trabalho, menos despesa. Então, assim, isso faz com essa mudança no pensamento da sociedade, essa mudança no pensamento na hora do julgamento, muda tudo. E aí, onde é que isso reflete naquela esposa troféu, na esposa tradicional? Reflete porque você vai ter, mesmo com a separação total mesmo tudo, você vai ter uma revisão disso na hora que você for fazer essa separação judicial, ou também como você vai encarar essa mulher. Qual que é o que eu estava falando com vocês nos bastidores, que é a minha reclamação? Nós falamos assim, eu trabalho com o direito das mulheres, principalmente no combate à violência contra a mulher, mas trabalho nos direitos das mulheres. O que a gente faz? Defende igualdade de direitos.
na prática, porque na nossa Constituição somos todos iguais perante a lei, independente se é homem ou mulher, dependente do gênero. Assim, assim, biologicamente, homem ou mulher, não vou dizer a identificação de gênero, mas biologicamente, eu sou mulher, tá tudo igual perante a Constituição. Ok. Mas a gente tem mania de dizer, principalmente nós que temos essa visão dos direitos, na hora que aquela mulher, a gente fala, adora dizer essa frase, lugar da mulher é onde ela quiser. Mas quando a gente pega uma esposa troféu, ou quando a gente pega uma esposa que mora dentro, que é dona de casa, nós temos sim um preconceito. A gente vence esse preconceito quando a gente conhece, quando a gente convive. Por exemplo, a Germana, dentro dessa lógica, seria um esposa troféu. Pois é isso que eu estava querendo saber. Dentro do conceito da Andrea, eu sou uma esposa troféu. Fui, né? Dentro do conceito da Joana, não. Dentro do conceito da Joana, não. Não, sim, porque tem diferença. Você né? Você fazia tarefas domésticas? Não, vocês sempre tiveram empregados. Fazia, quando eles moravam, principalmente quando moravam fora do país. Eles sempre tiveram Brasil e exterior. Então você é uma tradwife. Então você não é uma esposa troféu. Pra mim, você é uma tradwife, uma esposa tradicional. Pois é, mas na perspectiva de idade, ela entra como esposa troféu. Porque o papai tinha essa mania de exibir. Não entra. Por isso que eu tô falando. Não, porque a esposa troféu. Então, de acordo com a definição, que é onde eu falei, né? Tudo bem, não sei a sua definição, mas de acordo com a minha definição, não. Que a esposa troféu, ela não trabalha, ela não faz nenhum fazer doméstico. Ela é um troféu, ela é só para ser bonita, para ser mostrada. Então, se ela trabalha, se ela tem algum trabalho doméstico, de gestão, de trabalho doméstico, ela é uma esposa tradicional. Porque ela está trabalhando e aí é um trabalho invisível. É diferente na perspectiva da questão mesmo de trabalho, de execução de trabalho. E aí temos uma outra discussão. Qual é a diferença entre uma sugar daddy e um daddy e uma esposa troféu? Boa! Tá. A certidão de casamento. Será? Eu acho que são termos que não brigam um com o outro, né? Você tem um homem muito mais velho que te banca, você pode ser esposo, pode ser namorado, ele vai ser seu sugar daddy. Mas independente da nomenclatura dessa relação, né? Entendi. Então, eu acho que são termos que não conflitam. A diferença quando você vai consultar na internet, tem blogs, gente, tem Mundo Sugar. Eu falei assim, gente, isso é muito moderno, né? Eu não sou moderna, não dou conta. Muito bom. Mas assim, e aí você lê e você fala assim, a diferença é a certidão de casamento. Não, mas não é. E muitas vezes a sugar, ela pode ser a amante. Ela não o cara já tem a esposa e ela vai ser... Faz mais sentido, né? Faz sentido. Geralmente ela é. Eu já fiz contrato de namoro que, na verdade, era um contrato de sugar daddy. Muito bom, adoro. Cara, que legal! Só que, assim, obviamente que não estava escrito com este nome. Estava como contrato de ouro. Mas estava definido todos os direitos, todas as obrigações de ambos as... Vai ter validade judicial? Não sei, mas a gente fez contrato. Agora, voltando aqui, uma questão é que existe essa questão do preconceito mesmo, com a esposa troféu, com a dona de casa, tradicional e tal, e que falam que você está lutando tanto, o feminismo luta tanto a favor da independência da mulher, né? E aí onde é que entra essa questão? Será que a esposa troféu ou a tradicional dona de casa, ela não é feminista? Ela não luta por isso? Ou não? É onde eu falo, nós que defendemos os direitos, quando trazemos esse preconceito, estamos contrariando a nossa frase de dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser.
Só que aí você vai ter, de ambos os lados, você vai ter aquela esposa tradicional, ou a esposa troféu, que defende aquilo. Principalmente a esposa tradicional, defende muito isso com base em religião, em base assim, e aí traz como se a mulher que trabalha fora, a mulher que exerce uma profissão, que não é submissa, ela é errada, porque aí também entram outros conceitos, e aí você tem, aí sim você tem um choque, e assim como a gente tem as mulheres que defendem, né, as chamadas feministas, defendem direitos, que falam, mas aí assim, mas é um retrocesso, eu estou aqui defendendo os seus direitos, o povo vai queimar o sutiã, e você voltou para dentro de casa. Primeiro que eu não mandei queimar sutiã, gente. Eu amo meu sutiã, não vou queimar sutiã, não queime sutiã na praça. É texto mesmo. Posso fazer apontamentos? Posso fazer apontamento sobre isso, como uma feminista de carteirinha? Eu tenho três apontamentos que eu acho que são importantes sobre isso. A primeira coisa, né, que é super importante é o feminismo, ele traz a necessidade de poder ver o que acontece com a mulher e o formato em que ela muitas vezes é subjugada ou explorada sem que ela perceba. Então, quando a gente fala de uma esposa, de uma triad wife, a gente está falando de uma mulher que trabalha muito e não é remunerada. Então, a gente está falando do trabalho invisível. Então, quando a gente fala disso, o que a gente recrimina, o que eu recrimino, né? Vou falar em primeira pessoa aqui, mas eu sei que a grande maioria das feministas pensam como eu com relação a isso especificamente. Não é o fato de você fazer isso, é o fato de você glamorizar isso e não entender perspectivas diferentes, inclusive de diferentes classes sociais. Então, uma mulher que tem uma classe social muito boa e é uma trad wife, que é aquela que a Barbie bailarina dos Estados Unidos, por exemplo, que é casada com um multimilionário e que ela vai lá e faz o pão do zero e não sei o quê, que ela está glamorizando um trabalho invisível. Esse trabalho, ele é muito caro, ele é muito desgastante e para ela, como ela tem outras pessoas para fazer as outras coisas, ela consegue fazer isso, né? Mas ainda assim teve um escândalo em que ela se sentia explorada pelo marido, teve uma história dessas aí. Então, a primeira coisa é entender que não é que a gente é contra fazer isso, é que a gente tem que colocar as coisas nos lugares que eles são realmente. Isso é trabalho, isso é trabalho que geralmente é invisível, que geralmente não é reconhecido e não é pago, e às vezes ele beira uma exploração da mulher. Então, a primeira coisa que a gente precisa pontuar. A segunda coisa que eu preciso pontuar aqui, claramente, é sobre a vulnerabilidade dessa mulher. Uma mulher que não tem renda, uma mulher que não tem uma profissão, ela está muito mais vulnerável a qualquer tipo de violência desse homem. Por que a gente fala isso? Acontece alguma coisa, ela às vezes, muitas vezes, tem medo de sair desse relacionamento porque não sabe se vai conseguir pagar comida para ela e para os filhos no dia seguinte. Né? Então, quando a gente fala de uma mulher que não trabalha, se ela não se organiza, ela pode muitas vezes estar muito vulnerável, ela pode estar muito exposta a esse homem. Então, a gente tem uma dinâmica de poder muito desbalanceada. Então, é onde a gente vê mulheres sendo agredidas, mulheres ficando em relacionamentos em que o homem trai muitas vezes, em que o homem faz barbaridades, em que o homem humilha, ou que o homem ofende, e ela não consegue sair daquele relacionamento porque não se sente forte o suficiente financeiramente, muitas vezes, para isso. E não só financeiramente, psicologicamente também. A gente está falando de uma mulher que vai ficar... Quando a gente está falando de relacionamentos monogâmicos, de estrutura, essa mulher vai colocar o homem como centro da vida dela e vai deixar de ter outras relações individuais, outras relações próprias dela, né? Não individuais, mas próprias delas. Às vezes, diminui contato com as amigas, com os familiares, não conhece outras pessoas, fica muito dentro de casa, cuida muito desse marido, fica muito vinculado a ele. Então, existe um vínculo emocional, uma vulnerabilidade emocional também, né? Então, quais são as outras pessoas? Qual é o valor que eu tenho, né? Quais são as outras pessoas que vão estruturar essa mulher dentro desse casamento em que ela coloca o homem como centralidade? Então, o segundo ponto é esse. E o terceiro ponto é que a gente não pode balizar uma sociedade tão machista por acordos individuais. Então, a gente não pode. Se a gente está falando de um casal que funciona muito bem, quando a mulher fica em casa e o homem vai para fora de casa, foi estabelecido judicialmente que vai ter a proteção financeira caso ela decida separar, ela tem voz nesse relacionamento, a gente não pode definir isso como padrão.
para o resto da sociedade. E o maior problema desse tipo de situação, de trade wife e de esposa do troféu, é que as pessoas estão vendendo isso de uma forma glamorizada e não estão percebendo o impacto de vulnerabilização dessas mulheres. Elas ficam expostas a muitos tipos de violência, caso venha acontecer, e elas não vão expor isso nas mídias sociais. Olha, Então, eu vou dizer que... É assim que eu percebo como uma leitura do feminismo, tá? Eu vou falar um pouco aqui. Falar, e aí no final eu vou fazer só eu vou falar um pouco aqui pela minha experiência vivida, né? Assim, diante de tudo que se fala por aí, que eu já li, que vocês estão falando aí, eu não sei, mas eu acho que existe muito casos e casos, né? Porque a minha situação, em nenhum momento, nunca imaginei que eu iria realmente depender do meu marido. Isso aconteceu, foi um fato que aconteceu, e nós dois tínhamos uma relação muito tranquila com isso, entendeu? Ele nunca em nenhum momento falava para mim que, tipo, o dinheiro era dele, nunca existiu isso, a gente sempre teve uma relação muito bacana. Quando estávamos no Brasil, a gente tinha funcionário, mas, assim, às vezes a gente só tinha uma vez na semana, duas, e a gente fazia as coisas, por exemplo, se eu cozinhava, ele ia lavar a louça, a gente dividia. Era equilibrado, né? Até porque ele estava aposentado na época que vocês casaram. Sim, ele estava aposentado. Então, ele é uma estrutura, a estrutura de vocês é muito diferente da Muito, é isso que eu estou dizendo. Tem casos e casos. A gente não pode generalizar a situação. E com um detalhe, assim, eu sempre fui muito ativa em relação a qualquer coisa, porque, assim, não só com as tarefas domésticas, como tudo dele era eu que resolvia. Tudo. O Elcias não fazia nada. Até porque ele se embananava. Ele não fazia absolutamente nada que não fosse falar comigo, que não pedisse minha opinião, que eu não fosse ajudá-lo, entendeu? Tudo. Até, por exemplo, a questão do doutorado que ele foi fazer fora. Era como se eu estivesse fazendo doutorado com ele, entende? Eu só não ia para as aulas, porque, enfim, ia ficar muito feio para ele. Eu disse para ele, vai ficar feio, mas ele queria que eu fosse. Então, assim, mas ele fazia os estudos dele e eu fazia toda a bibliografia. Tudo que ele ia escrever, eu revisava, sentava com ele. Eu que encaixava as citações no negócio. Os livros que ele lia, eu lia. Então, assim, eu tava fazendo um doutorado. Uma parceria muito bonita, né? Vocês tinham uma parceria muito bonita, né? Mas é isso, é muito atípico. A parceria de vocês é muito atípico. Ainda mais ter um homem tão mais velho que se propõe a não desbalancear o poder, a não mandar em você, a não se estruturar. Não. Mas eu consigo perceber algumas coisas, por exemplo, o ciclo social, o seu ciclo social hoje, agora que ele já se foi, já tem 2 anos que ele morreu, né? Seu ciclo social é muito do ciclo social dele também. Sim, né? Nós tínhamos muito isso, assim, de ter realmente, por exemplo, eu tenho umas amigas que são amigas minhas de infância, mas a gente sempre se encontrou muito pouco. E continua muito pouco. O ciclo social é bem mesmo do que era, assim, que eram nós dois. E aí é isso, assim, ele te trouxe para o ciclo social dele. Era uma relação saudável, bem estabelecida, mas se não fosse uma relação saudável, você estaria sem estrutura dos seus para te apoiarem. Exato. Mas uma relação saudável, com pessoas saudáveis, com pessoas. Se meu pai fizesse alguma besteira com você, os amigos dele, iam reclamar com ele. Nem sempre é assim. Existe uma questão de proteção também, né? Do homem, do seu amigo e tal, de ter essa questão. Então, o seu modelo é muito atípico, na minha opinião. O meu caso é muito atípico mesmo. Muito mesmo. Mas a Deia tá louca pra falar. Fale aí. E outra, o Elcias nunca se incomodou que eu saísse, que eu fosse... Entendeu? Nunca.
Ó, É tipo, ele era Fala. totalmente, o caso era totalmente atípico. E também a gente tem uma situação. Vocês tinham poucos meses de namoro, o papai teve um câncer. Você abriu, isso é muito importante colocar, você abriu mão da sua vida, da sua independência financeira, do seu trabalho. Foi. E eu Você, fui cuidar dele. e você não tinha como manter o seu trabalho para Eu fui você. cuidar dele. E você foi cuidar dele. Então, isso é trabalho? Isso é trabalho. Eu sei que você fez por amor, mas isso é trabalho. Se ele fosse contratar alguém, ele tinha que pagar. não, mas o que eu quero dizer é, só aí você já vê que a relação foi construída de uma outra forma, onde você já teve o respeito dele lá atrás, porque ele quis terminar com você. Quando ele descobriu que estava com câncer, ele quis terminar com você. Foi. E foi a Guiomar, sua mãe, que Ele hoje terminou. Na verdade, que quando ele se viu doente, ele terminou. Aí disse, de jeito nenhum, você não vai ficar passando por isso, você é muito nova e tal. Não, eu não tenho esse direito. e foi a Guiomar, sua É a mãe. mamãe que fez reatar. Não é assim. Você escolheu. Mamãe não é assim. Você estava com ele quando estava tudo bom, agora não, de jeito nenhum. Pode juntar os dois de novo. Então, assim, é toda uma relação. E mesmo que você tivesse, assim, tivesse aberto mão da sua independência, você tinha uma relação que, a partir do momento que você abriu mão da sua vida para cuidar dele, você já tem um reconhecimento, um respeito, uma admiração. E tudo isso é o amor. É o que sustenta o amor. Porque o amor por si só não sustenta. Vai sustentar todo o resto da outra dinâmica. O que eu quero colocar é assim, não estou dizendo que não se abra mão, que não esteja correta essa questão de que você traz uma vulnerabilidade para essa mulher que está dentro de casa, principalmente você traz esse foco religioso da submissão. Eu falo isso, gente, eu sou católica, apostólica, romana, e assim, é absurdo dizer que é praticante, mas hoje a gente tem que dizer que não é católico de senso, né? A gente é católico praticante. Eu sou católica, né? Assim, tenho o maior respeito por todos os credos religiosos. Tenho um amigo do espiritismo, amiga ateia, tenho amiga agnóstica, a Joana é agnóstica, tenho, então é ateia, agnóstica, evangélica, católica, de religião, de Umbandista. tem de tudo. Quando você pedir para minha senhora, eu estou precisando de oração, vai para todo mundo. Mas quando você traz o foco religioso, e principalmente nas religiões que são vinculadas à Bíblia, são vinculadas ao cristianismo, a gente tem também, aí a gente traz um problema que é a submissão ao homem de forma errada. Que está ali, você coloca como a submissão no sentido de que você tem que aceitar tudo que ele faz. Isso está errado. Aí não precisa, isso não precisa ser independente de qual seja o tipo de modelo que você queira ser, seja esposa troféu, esposa tradicional, esposa que trabalha fora, qualquer tipo de relacionamento. Isso é o que complica. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem. Graças a Deus, hoje, né, a gente tem muito já o reconhecimento dessas igrejas cristãs que a Bíblia fala. Você pode até dizer lá de submissão, mas não é no sentido que se traz. Mas a Bíblia fala que você tem que respeitar a sua esposa. Então, se você não respeita a sua mulher, a mãe dos seus filhos, está tudo errado. Então, aí, e fazendo para você fazer as denúncias. Hoje a gente já tem uma melhora muito grande disso. Mas onde tem religião, na verdade, onde tem o homem, tudo bagunça, né? O homem, o ser humano, tudo vai bagunçar, independente do credo. Agora, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente diz e afirma que o maior caso de violência são dessas mulheres que estão dentro de casa. Porque, infelizmente, se existe uma coisa que é democrática no mundo, chama-se violência contra a mulher. A violência, ela acontece dentro do lar e fora do lar, que a violência de gênero, ela acontece, principalmente a doméstica, mas ela acontece no país desenvolvido ao subdesenvolvido. Em todas as Mas partes. o que eu disse é que a mulher se expõe mais, ela fica mais vulnerável. Ela se expõe mais, mas a gente já tem pesquisas dizendo que, ao contrário que se imagina, principalmente quando você pega, dependendo do recorte social, são as mulheres que sustentam a casa. Mesmo assim, essas mulheres são as que têm o número de casos de violência são maiores nessas mulheres. A proporção Que geralmente é de um extrato social mais baixo. Que aí são as mulheres que inclusive, têm o trabalho invisível. Não, ela tem todos os trabalhos. Ela tem o trabalho visível, o trabalho invisível
porque elas que sustentam a casa e elas são assim. A gente já comentou em outro podcast aqui, a gente já falou, inclusive, dessa questão da mulher, da violência que a mulher sofre quando ela fica doente, porque o cara vai embora. Sim. Por isso, por exemplo, o Bolsa Família é no nome da mãe. Por isso, quando você sai quando sai a casa do Minha Casa Minha Vida, sai no nome da mulher. Porque como o cara termina e vai para outra relação, a casa fica com a mulher, que é quem fica com as crianças. Mas, assim, a gente já chegou em 30 minutos. Sim. Foi a Germana esposa tradicional. Eu acho que tudo encaixa ali no esposa. O esposa troféu, a gente fica, então, com aquela mulher que é só bonitinha, não faz nada, só serve para ser bonita, só serve para ser exibida. Mas eu acho que, assim, a mulher mesmo, a mulher ela tem direito de estar onde ela quiser. Ela pode, né, que é o que a gente está defendendo. Então, se ela quer ser esposa troféu, se ela quer ser esposa tradicional, se ela quer ser aquela esposa que trabalha, tudo. O que a gente tem que batalhar é que os direitos dessa mulher sejam observados e que a gente tem que garantir que, seja ela esteja em casa ou esteja na rua, sendo como esposa troféu, sendo como esposa tradicional ou esteja trabalhando, que ela vai ser respeitada, né? Que ela vai ser respeitada, que ela vai ser honrada e que ela não se coloque em uma situação de risco. É isso que a gente tem que estar batalhando. Sim. Perfeito. Pois vamos encerrar. Eu acho que o apontamento da André foi perfeito pra gente concluir. Foi, perfeito. Apoio número, gênero e grau. Também. E segue, compartilha, continua que a gente tem muito conteúdo bom, muita coisa pra conversar. Um beijo, bye bye. Beijo. Vamos ajudar aí. Curte, comenta. Beijos.